Eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade de vincular com os irmãos. É sempre bom ajudar um culto como esse, se oração do jovem da igreja. E o interessante é que Jeremias, ele, muito antes de vir ao mundo, ele já foi escolhido, separado. Eu estava ali chegando e ouvi a leitura, e foi sobre essa história de Jeremias. O interessante é que Deus chama, e tem pessoas ainda que duvidam ou não acreditam no chamado, não acreditam nas promessas que Deus tem na nossa vida. Desde já eu quero agradecer a oportunidade, o convite, e quero também, em rápidas palavras, deixar aqui uma meditação, uma reflexão, a qual eu estava meditando e novamente falou ao meu coração. Eu ia falar sobre Jeremias, capítulo 1, mas quando eu cheguei ali, ouvi a leitura oficial. Meu Deus. Mas a mensagem que eu mudei, eu estava falando com Deus hoje à tarde, eu falei, Deus, a palavra de você, o Senhor me empresta que a palavra dele não é minha, que eu pedi para ser minha. E meditando em Êxodo, capítulo 1, que fala sobre aquelas batalhas que estavam acontecendo no Egito, as crises, o decreto de Faraó, a ordem das hebreias para as partidas, para o povo hebreu. E eu vou precisar ler para que você entenda. Talvez eu não saiba falar direito, embora aqui. Então, nada melhor do que acompanhar para que eu possa entender essa palavra. Êxodo capítulo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com sua casa. Eu vou pular vocês. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os 7, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se enchia deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, e não conhecerá José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso que nós. O 10. E ausemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, os peleje contra nós, e suba da terra. Os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para que os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó as cidades e os tesouros de Pito e Ramassés. Mas quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhe fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. No versículo 15 diz: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome era Sifra e Puá,
disse: quanto ajudares no parto das hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, mata, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram com o rei do Egito lhe disseram, antes conservava os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizeste isto? Por que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz aos filhos, antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhe casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançarei no rio, mas todas as filhas guardarei com vida. Talvez eu tenha lido esse capítulo primeiro por completo, para que possamos entender que, ao decorrer dessa trajetória, há uma história. A história da nossa vida precisa ser escrita, precisa ser terminada e precisa ter uma conclusão. O interessante é que começa com 1000 maravilhas, os descendentes crescendo, se fortalecendo, multiplicando, sendo fortes, mas chegou um tempo que parou, acabou. Porque no versículo 6 diz que José e os seus parentes morreram. E agora a história se acaba. Acabou. Morreu. E agora? Mas a história não acabou. Eu estava meditando e disse: mas Deus, porque na nossa vida é assim. Tudo tem que começar, mas no decorrer tudo acaba em provas, perseguições, lutas, mortes. Só que no capítulo 2, a gente vê que uma mulher chamada Joquebede, ela não se conteve com as mortes, ela não se conteve com os decretos, as guerras, as ordens. Ela foi sábia, ela foi, quem sabe, teve esperança. E ela pegou seu filho, ela também grávida. Como que ela está grávida e ela vai dar seu filho para mãos de pessoas que vai matar o seu filho? Então ela fez um guardar. No capítulo 2 vai diz que Joquebede, ela guarda seu filho por 3 meses e, não podendo guardar ou esconder ou até cuidar, ela teve que tomar uma decisão. Mas só que no capítulo, voltando no capítulo 1, diz que, com toda essa história, os filhos, quem sabe os hebreus, os descendentes, eles não se curvou por conta das lutas, por conta do decreto que o faraó colocou na vida deles. Vai trabalhar até morrer. E eles falam: a gente trabalha, a gente morre, mas vamos morrer, vamos para o céu, porque adoramos a Deus e não vamos entregar a nossa esperança. Aleluias! De Cristo para Faraó, por conta do decreto. E eles trabalhou, mesmo cansado, trabalhou. Agora vamos trazer para a minha vida. Não vim aqui para apontar ninguém, mas vou trazer para a minha vida. Quantas vezes vêm as lutas, as turbulências, e eu quero parar de existir, entregar o que Deus entrega na nossa vida, para fora, porque tantas aflições, tantas guerras, tanta opressão que nós vivemos, e a gente olha assim: eu vou desistir, que é melhor. Mas nessa noite, a solução para os nossos problemas, a solução para nossas guerras, a solução para nossas dificuldades,
dificuldades, Aleluia, Jesus. somente esperar, confiar em Deus. Quem sabe eu não poderia estar aqui, porque vem lutas e guerras que afligem tanto que a gente quer parar, quer desistir, quer pular do barco, quer pular da montanha, e a gente olha e diz: não tem mais Deus. Aquelas hebreias mesmo sendo do Egito, mesmo orando no Egito, mesmo com o ódio maior do faraó, elas temiam a Deus, que não era do Egito. Só que eu fico assim alegre, fico sorrindo com a grandeza dessa mensagem, porque eu estava em casa e algo veio em minha mente que o povo estava só. Vou dizer que o Egito é um país, tanto os hebreus, os egípcios, eles moravam no mesmo ambiente, porém são pessoas diferentes, nação diferente. Ou seja, nós podemos estar no mesmo ambiente que o egípcio, ou morando até no Egito, mas somos da nação, a descendência de Jacó, somos a descendência de Israel. E quando há uma descendência diferente no total ambiente que nós vivemos, nós temos que ser diferentes. Aleluia, Jesus. Nós não podemos misturar. E não mais que as aflições são demais na nossa vida, não mais que a gente moramos, possamos estar no mesmo ambiente do Egito, mas eu não posso misturar com os egípcios. Aleluia, Jesus. Não misturar em sociedade. Em sociedade a gente se mistura, mas a qualidade, a palavra, a obediência tem que ser diferente. Mas só que naquele momento aquelas parteiras, ela precisou desobedecer a ordem. Só que era sempre do Egito. Se fosse eu talvez eu não ia obedecer. Talvez, mas eu tenho certeza que não ia obedecer a ordem. Porque eu sou o Santo Deus. Eu sou do Deus que morreu naquela cruz, a qual me chamou. E que eu não posso, quem sabe, trair aquela salvação a qual Ele me deu, a morte de cruz que Ele me deu, porque Ele morreu por mim. Por que no Egito eu vou ter que misturar? Por que no Egito eu vou ter que obedecer a Faraó? E hoje, quem sabe, não está cheio esse ambiente, porque muitos têm ouvido a voz de Faraó. E quantas vezes eu tenho que ouvir a voz de Faraó, mas eu não tenho que aceitá-la. As parteiras, elas ouviram a voz de Faraó e não obedeceram. Elas temiam a Deus, o Deus que não é do Egito, o Deus que não é de Faraó. Claro que Ele é. Deus, Ele é Deus de todos, seja Egito, seja egípcio, seja fariseu, Deus é o mesmo Deus. Porém, só basta os faraó na nossa vida. Parar para ouvir. Parar para entender que Ele é menor. Parar para entender que Ele é falho, é pecador e precisa se render, porque senão vem a morte, vai matar Ele, vai mostrar para Ele que Ele não é nada. Quem sabe aqui tem um Deus que opera na nossa vida, um Deus da fraqueza, um Deus do desânimo, um Deus das causas impossíveis, mas eu venho por intermédio da palavra de Deus, não por intermédio da minha palavra, porque eu sou falho, sou pecador, sou cheio de defeito, mas a palavra de Deus, que ela tem que ser cumprida, assim como foi no Egito. Ao Egito, ao passar do tempo, veio a mudança. Faraó, porque não teve que colocar outros faraós. E a gente vê que no primeiro aqui, a gente vê que o Faraó morreu, teve que colocar outro faraó que não conhecia. Não conheceu aquela geração. Quem sabe se tivesse a mesma geração, estava todo mundo bem em paz. Mas na nossa vida é preciso se levantar Faraó, que é para nos provar, para ver a gente, para ver que até onde a gente vai, até essa porta há passos, até essa porta de sair da caminhada.
verdadeiramente adoradores só vai continuar nesse caminho longo e estreito se obedecer a palavra de Deus. E o capítulo 1 de Jeremias, como foi a leitura, fala que Jeremias ele foi escolhido bem antes de vir ao mundo, bem antes de respirar. O Senhor já tinha escrevido toda a sua história. O Senhor já tinha escrevido toda a sua situação. Aleluia, E Jesus. ele, já novo, já no mundo, ele pega e fala assim: mas eu sou de puros lábios. Eu sou pecador, eu sou falho. Eu não mereço, mas o Senhor olhou para ele e disse: não importa se você é novo. Não importa se você é falho. O que importa é que eu quero te dar. O que importa é que eu quero te dar. Só que lá em Êxodo, o que importou para Joquebede foi ela obedecer a palavra de Deus e confiar até o fim. Porque ela confiou e acreditou que o milagre ia acontecer na vida dela. E o filho dela não ia ser entregue à morte. E quantas das vezes a gente está passando por cada perrengue na vida e quer morrer, quer se entregar. Aí está o confronto de Deus nessa noite para as nossas vidas. Não entregue o que Deus te deu. Não entregue o chamado que Deus te deu. Aleluia, Jesus. Não entregue a oportunidade que Deus te deu. Eu não sou esse pregador de vir pular aqui. Eu prefiro falar calmo e que a igreja entenda. Porque nem sempre a gente tem que vir aqui, pular, rodopiar. Eu não sou contra que eu sou também pentecostal, mas eu não sou um pentecostal que chega aqui. Aleluia, Jesus. Mas eu peço a Deus que me dê essa oportunidade de pular também. Mas sempre a gente precisamos se movimentar. É o que eu quero dizer nessa noite. Joquebede, ela não se movimentou. Joquebede simplesmente ela se calou. Aleluia.